Marlon tinha 40 anos quando percebeu que o silêncio havia se tornado seu único companheiro. Não era o silêncio da paz, nem o da contemplação. Era o silêncio pesado de quem sobreviveu a perdas demais, de quem continuou respirando quando tudo o que amava havia ficado para trás. A casa grande da fazenda, cercada por pastos verdes e pelo som distante do vento batendo nas árvores, parecia enorme demais para um homem só. Ele acordava todos os dias, antes do sol nascer. O hábito de uma vida inteira trabalhando no campo não se perde com o tempo. O café era sempre o mesmo, forte, sem açúcar. O pão, simples. A rotina, rígida. Mas havia algo diferente nas manhãs de Marlon havia alguns meses. Todos os dias, sem exceção, ele vestia sua camisa xadrez já desbotada, colocava o chapéu, entrava na caminhonete velha e seguia até a cidade. O destino era sempre o mesmo, a lanchonete Café Zero Hora. Marlon atravessava a cidade de Cuiabá para ir até lá. Um lugar singelo, com mesas de madeira escurecida pelo tempo, a TV sempre ligada no canto da parede e um cheiro de café recém-coado que sequer precisava de placa para anunciá-lo. Era um lugar comum, mas para Marlon era o único lugar no mundo onde ele se sentia menos sozinho. E o motivo era Lauren. Lauren era a garçonete do Café Zero Hora, uma jovem cheia de vida, com um sorriso tão espontâneo que parecia iluminar até os dias mais cinzas de Cuiabá. Ela era atenciosa de um jeito que ia muito além do dever. Quando um cliente chegava ao café, Lauren não apenas servia o café. Ela perguntava como o dia tinha sido. Ela ouvia, com os olhos nos olhos e com uma atenção que era rara demais naquele mundo tão corrido. Muitos clientes iam ao Café Zero Hora, não apenas pelo café, mas por ela. Diziam que conversar com Lauren era como uma terapia, gratuita, sem julgamento e com aquela sensação reconfortante de ser ouvido de verdade. E Marlon não era diferente. Com o tempo, Lauren se tornou sua única amiga no mundo, o único ser humano com quem ele compartilhava algo além do silêncio. Mas havia algo nela que Marlon nunca conseguiu explicar. Algo nos gestos, na forma como ela inclinava a cabeça ao ouvir, no jeito como os olhos dela brilhavam quando ela sorria e aqueles cabelos ruivos, lembrava de um amor antigo. O único amor que ele havia sentido de verdade na vida inteira. Lia. Lia era uma memória que Marlon carregava como uma ferida que nunca cicatrizou. A única mulher que ele havia amado com alma e corpo. E ela o havia deixado, sem explicação, sem despedida, sem uma palavra sequer. Um dia estava ali, no mesmo mundo de Marlon, iluminando tudo ao redor com a sua presença, e no dia seguinte desapareceu como se nunca tivesse existido. E assim a vida seguiu. Marlon se casou depois e ficou viúvo. Mas o coração dele pertencia a outra pessoa desde o passado, e nenhum esforço no mundo foi capaz de mudar isso. Ele tentou de verdade, mas o amor é uma coisa que não aceita fingimento, não aceita forçamento. Ele permaneceu ali, guardado numa parte do peito que ninguém mais podia tocar. Então sim, todo dia ele ia ao Café Zero Hora, tomava o café, conversava com Lauren, e por um momento, apenas um momento, o peso que ele carregava parecia um pouco mais leve. Mas o que ele nunca imaginou, e o que ia mudar a vida dele para sempre, é que Lauren não era apenas sua amiga. Lauren era sua filha. Olha, essa história que você vai ouvir agora é uma história de amor, de reencontro e de um final feliz que vai apertar seu coração de um jeito que você não vai esquecer cedo. Como eu sei que vocês adoram esse tipo de história, peço um favor. Se você quer que eu traga mais histórias assim, curta esse vídeo. E nos comentários, me conta de onde está me ouvindo, porque eu adoraria saber de onde são vocês. Agora vamos descobrir o que acontece nessa história. Marlon trabalhou a vida toda em fazenda. Era um homem de terra, que conhecia o cheiro da chuva antes de cair e sabia o momento exato em que o solo estava pronto para receber a semente.
Era tudo que ele conhecia e era tudo que ele gostava de fazer. A terra era sua parceira mais fiel. E foi assim que, certa vez, surgiu uma oportunidade que mudou o curso da sua vida. Um proprietário mais velho, sem herdeiros, resolveu vender sua fazenda. E Marlon, com as economias de anos e anos de trabalho duro, decidiu comprar. Foi o primeiro bem que ele teve no nome, a primeira coisa que era verdadeiramente dele. Quando assinou o contrato, sentiu um orgulho que quase o derrubou. Mas ao chegar na fazenda, olhar para aquelas terras enormes e ouvir apenas o vento, o orgulho foi aos poucos cedendo lugar ao silêncio. Porque 5 anos antes, a vida de Marlon ficou vazia. Sua esposa teve um infarto e não voltou. Não foi uma morte anunciada, não foi uma morte que ele pôde preparar. Foi rápida, cruel e inesperada. Um dia ela estava ali, sorrindo na mesa do café da manhã, aquecendo as mãos no copo, e no dia seguinte o mundo de Marlon desmoronou. Desmoronou de um jeito que ele não sabia mais como reconstruir. Nunca tiveram filhos, não foi por falta de vontade. A vida simplesmente não permitiu, e com o tempo ambos aprenderam a aceitar aquilo com um silêncio que não precisava de palavras. E então, quando ela foi embora, Marlon ficou verdadeiramente sozinho. Não tinha filhos para apoiar, não tinha família para contar, só a fazenda, o silêncio e a solidão que pareça um animal vivo dentro da casa. Foi nesse vazio que o Café Zero Hora entrou na vida dele. E foi nesse mesmo vazio que Lauren chegou como uma luz que ele não esperava mais ver. Desde o primeiro dia, Marlon foi fazendo do café um hábito inquebrável. E Lauren, com o jeito que ela tinha de receber as pessoas, foi aos poucos se tornando parte da rotina dele. Mas mais do que parte da rotina, ela se tornou uma janela pela qual Marlon conseguia ver o mundo sem se sentir tão perdido e tão invisível. Lauren gostava de ouvir os clientes. Era um jeito que ela tinha desde pequena de entender o mundo, ouvindo as pessoas, ouvindo suas histórias, suas dores, suas alegrias. E no Café Zero Hora, muitos iam não apenas pelo café, mas para desabafar, para contar aquilo que não conseguiam contar para ninguém mais. Para Lauren, aquilo era tão natural quanto respirar, e Marlon foi um desses clientes. Mas foi muito mais do que um cliente comum. Com o tempo, Marlon foi abrindo o coração para Lauren de um jeito que não esperava mais conseguir. Ele contou tudo. Contou sobre a solidão que ele sentia desde que sua esposa foi embora. Contou sobre a fazenda, sobre o trabalho, sobre os dias que pareciam não ter fim e as noites que se tornavam ainda mais longas. Então, certa noite, quando o café estava quase vazio e a luz do lugar já estava mais suave, cedendo lugar à penumbra que entra pela porta quando a noite começa a cair, Marlon contou algo que nunca tinha contado para ninguém. Antes de se casar, ele tinha um grande amor, uma mulher chamada Lia, uma mulher que ocupava todo o espaço dentro do seu peito, que ia muito além do que aquilo que ele sabia explicar. Ele amou Lia de um jeito que não soube controlar, não soube medir, não soube andar sem. E um dia, sem nenhuma explicação, ela foi embora. Simplesmente desapareceu da sua vida como a luz desaparece quando a noite cai. Eu nunca entendi, disse Marlon, com a voz pesada. Nunca entendi por que ela foi embora. Nunca entendi o que eu fiz de errado. Lauren ouviu tudo aquilo em silêncio, com os olhos fixos em Marlon, e um sorriso gentil se formou nos lábios dela. Não era pena, não era compaixão condescendente. Era algo muito mais profundo, algo que ela ainda não conseguia exteriorizar. Sabe, Marlon, disse ela, com um tom ligeiramente divertido, como se estivesse falando sobre o tempo. Preciso te apresentar a minha mãe. Vocês seriam um par incrível. Marlon apenas sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Um sorriso que reconheceu a brincadeira e a aceitou com a leveza que Lauren sempre conseguia trazer. E o assunto mudou. Mas Lauren não estava brincando. O que aconteceu depois foi algo que ela não conseguiu ignorar.
Cada dia que passava, cada conversa que Marlon compartilhava naquele café, Lauren foi ligando os pontos. As coisas que ele falava sobre sua vida, sobre os lugares onde ele havia trabalhado, sobre as pessoas que conheceu, sobre os momentos que marcaram sua jornada. Coincidências demais para ser apenas coincidência. Era como se os fragmentos de um quebra-cabeça que Lauren nem sabia que existia fossem se encaixando um por um na sua cabeça. Lauren começou a desconfiar. E quando a desconfiança entrou na sua cabeça, ela não conseguiu mais sair. Ficou como uma semente que foi crescendo no silêncio, dia após dia, até se tornar uma certeza que ela não podia mais ignorar. Então, num dia que voltou para casa, Lauren sentou com a mãe, Leah, e fez uma pergunta simples. Uma pergunta que parecia inocente, que qualquer filha poderia fazer num dia qualquer, mas que carregava um peso enorme por baixo. Mãe, qual é o verdadeiro nome do meu pai? Leah ficou um momento em silêncio. Um silêncio que Lauren conhecia bem. Era o silêncio que a mãe sempre fazia quando o assunto do pai surgia. Um silêncio que carregava algo guardado muito fundo dentro dela. Depois, com um olhar que misturava saudade com uma dor velha que nunca sarou, respondeu: José. Lauren sentiu o coração acelerar, porque o nome que Marlon usava no dia a dia era Marlon, mas o nome completo dele era José Marlon. E Lauren sabia disso. Ela havia visto o nome completo dele na assinatura do contrato que ele deixou como contato no café, naquele dia em que ajudou Lauren com uma entrega. Tudo se encaixou, tudo fez sentido. Era ele, era mesmo ele, era seu pai. Lauren olhou para a mãe e observou os detalhes que sempre estiveram ali, visíveis demais, mas que ela nunca tinha enxergado com aquela clareza. O cabelo ruivo, as sardas espalhadas pelo rosto. Aquelas características que Lauren carregava também, puxadas da mãe ao longo de toda a sua vida. Mas os olhos dela, os olhos cor-de-mel que sempre chamavam atenção, que as pessoas sempre elogiavam, esses vinham do pai, do seu pai, de Marlon. Lauren ficou com aquilo dentro do peito por muito tempo. Não contou à mãe, não contou a Marlon. Ficou carregando aquela descoberta sozinha, como uma chama protegida pelas próprias mãos, pensando no que fazer, como fazer e se deveria fazer. Mas Lauren era uma jovem que não se contentava com o silêncio. Ela era alguém que acreditava que certas coisas não devem permanecer enterradas. Certas coisas merecem a luz. E então ela planejou tudo. A mãe de Lauren, Leah, morava em uma cidade pequena chamada Campo Verde, não muito longe de Cuiabá. Uma cidade tranquila, com ruas estreitas sombreadas por árvores e um ritmo de vida que contrastava com o movimento de Cuiabá. Lauren, por sua vez, tinha ido para Cuiabá para estudar e trabalhava no Café Zero Hora para ajudar a pagar os seus estudos. Era uma vida simples, mas Lauren nunca se reclamava. Ela era grata pelo que tinha. O plano foi criado com cuidado, peça por peça, como alguém que monta algo delicado com as próprias mãos. Lauren foi ao seu chefe e pediu para usar o café naquela noite, depois do seu expediente. O chefe, sempre flexível com ela, concordou sem questionar. Lauren sorriu para si mesma, sentindo que o destino estava do seu lado. Podia começar. Então, ela convidou Marlon para ir ao café naquela noite. Mas desta vez, não foi para tomar um café no meio da manhã. Foi para a festa de aniversário dela. E era mesmo o aniversário dela. Isso não era mentira, mas o que Marlon não imaginava era que a festa não seria grande. Não teria muitos convidados, não teria decoração elaborada, não teria músicos tocando nem fila de pessoas para parabenizar. Seria apenas um lugar, 3 pessoas sentadas em uma mesa e uma verdade que ia mudar tudo. Lauren convidou a mãe. Quando a noite chegou e Leah entrou no Café Zero Hora, Lauren já estava ali, com a mesa arrumada com cuidado. As flores simples no centro, dispostas de um jeito que mostrava que a mão que as colocou ali fez isso com amor. O café preparado com mão própria. As luzes um pouco mais suaves do que no expediente.
tudo com um toque que ia além do básico. Lia olhou ao redor, sorriu para a filha com o carinho que só uma mãe pode ter e se sentou na cadeira. "Onde está o restante da galera?" perguntou Lia, olhando para as mesas vazias com um ar divertido. "Não tem nenhum restante", respondeu Lauren, com um sorriso que escondeu muito. Um sorriso que, para quem não conhecia Lauren de perto, parecia apenas um sorriso normal. Mas para Lia, que conhecia a filha melhor do que ninguém, parecia um pouco diferente. Lia aceitou aquilo com naturalidade. Não foi a primeira vez que Lauren fez algo assim, simples, íntimo, com aquele toque que era muito dela. Mas Lauren sabia que daqui a pouco tudo ia mudar. E não demorou muito. A porta do café 00 se abriu e Marlon entrou. O momento em que os olhos dele se encontraram foi como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro tivesse decidido parar de girar apenas para que aquilo acontecesse. Para que dois seres que tinham sido separados por circunstâncias cruéis possam finalmente se encarar novamente, depois de tanto tempo. Lia ficou congelada na cadeira. Os olhos dela se arregalaram e as mãos que seguravam o copo de café pararam no meio do ar. Marlon ficou congelado na porta com os olhos fixos nela, como se estivesse vendo um fantasma. Um fantasma que ele via todas as noites em seus sonhos, mas que nunca esperava ver de novo na vida. E entre eles, sentada à mesa como a autora silenciosa de tudo aquilo, Lauren apenas sorriu, o sorriso mais genuíno que ela já fez. Ninguém falou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. A sala estava inundada de silêncio. Um silêncio que carregava anos e anos de separação, de perguntas sem resposta, de saudade que nunca foi expressa em voz alta, de uma dor que cada um deles aprendeu a carregar sozinho. Marlon foi o primeiro a se mover. Deu um passo para a frente. E depois, mais um. Os olhos dele estavam brilhando, e as mãos que sempre foram tão firmes, segurando a terra da fazenda, estavam tremendo. "Lia", disse ele, e a voz dele quebrou no meio da palavra, como se a própria alma dele estivesse tentando sair pela garganta. Ela rodou a cabeça, e uma lágrima escorreu pelo rosto dela, sem ela conseguir evitar. Uma lágrima que ela não pediu permissão para cair. "Sou eu", sussurrou ela. E então, como se um represas tivesse quebrado dentro dele, Marlon precisava saber. Precisava entender. Todos aqueles anos sem resposta, todas as noites pensando no que ele fez de errado, todas as vezes que ele tentou se matar com aquilo, tudo precisava ter uma explicação. Devia. "Por que você foi?", perguntou ele, e a voz dele estava tão pesada que parecia carregar toneladas de dor acumulada ao longo de um bom pedaço da vida. Lia respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, então abriu novamente e contou. Quando os dois trabalhavam na mesma fazenda e estavam se encontrando, os patrões descobriram o relacionamento deles, e os patrões não iam aceitar aquilo, iam mandar os dois embora. Era uma regra que não permitia discussão. Mas Lia sabia que Marlon precisava daquele emprego. Era um trabalho bem pago. Era um trabalho que ele dependia para viver. Era tudo que ele tinha naquele momento. Então, ela implorou com os patrões. Implorou que não mandassem Marlon embora. E eles aceitaram, mas com a condição de que ela seria quem saía, e Lia foi. Foi embora sem dizer uma palavra para Marlon. Porque dizer a ele significava que ele ia tentar acompanhá-la, e ela não podia permitir isso, não podia colocar a vida dele em risco por amor. Então, escolheu a dor de partir sozinha para que ele pudesse seguir. Ela foi para outra cidade, arrumou trabalho em outra fazenda, muito mais longe de onde Marlon estava, e foi em solidão, sem ninguém ao redor para apoiar, que pôs a mão na barriga, algumas semanas depois, e descobriu que estava grávida. Não era possível voltar para a fazenda onde Marlon trabalhava. Os patrões eram muito rigorosos, e ela já sabia que voltando ali seria tratada de um jeito que não merecia, sem nenhuma misericórdia. A gravidez foi avançando e ficou cada vez mais difícil para ela tentar procurar Marlon em qualquer lugar.
O mundo era grande demais para procurar uma pessoa sozinha, sem contato, sem pista nenhuma. Quando a bebê nasceu, Lia tentou voltar a procurá-lo. Foi até a fazenda onde Marlon trabalhava. Mas quando chegou ali, com a bebê nos braços, o empregado que a atendeu a disse que Marlon já tinha ido embora. Não deixou endereço, não deixou contato, simplesmente foi embora. Lia ficou em silêncio depois de terminar de contar. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra podia dizer. Um silêncio que pesava como a própria culpa que ela carregou durante tanto tempo. E então Marlon a interrompeu. "Espera", disse ele, e os olhos dele estavam arregalados, como se o mundo tivesse acabado e começado novamente na mesma fração de segundo. Como se tudo que ele conhecia tivesse sido reescrito em segundos. "Bebê, você quis dizer que..." Ele não conseguiu terminar a frase. A garganta dele engoliu as palavras antes de saírem. Lia olhou para ele com os olhos úmidos e então, sem precisar dizer nada mais, virou a cabeça devagar e olhou para Lauren. E Lauren, sentada ali na mesa com aquele sorriso que ela sempre carregava, aquele sorriso que era tão seu, tão único, tão cheio de luz, apenas nodou. Marlon ficou ali parado sem conseguir respirar. O mundo parecia estar girando ao redor dele e ele não conseguia acompanhar. A mente dele foi voltando, voltando, voltando para tudo que Lauren tinha dito nas últimas semanas. Para aquele sorriso dela, para a forma como ela o tratava, para aquelas brincadeiras sobre apresentar a mãe, para os olhos cor-de-mel que ele via toda manhã quando ia ao café. Tudo fazia sentido, tudo. A conexão que ele sentia com Lauren desde o início não era por acaso, não era por coincidência. Era algo que estava sempre ali, escrito no sangue, guardado no coração de um jeito que nenhuma lógica do mundo poderia explicar. Era a sua filha, sua filha. E então, as lágrimas caíram. Não as lágrimas de dor que ele conhecia tão bem ao longo de todos aqueles anos. Essas eram lágrimas diferentes, mais quentes, mais pesadas de um jeito que não era dor, mas algo que ele não soube nomear. Eram lágrimas de um homem que, por um longo tempo, acreditou que a vida não lhe daria mais nada. E a vida, de um jeito que ele nunca imaginou, lhe deu tudo de uma vez. Marlon atravessou a sala e abraçou Lauren. Abraçou a filha que nunca conheceu, que ficou crescendo sem ele, que se tornou uma mulher incrível sem que ele tenha visto um único dia dessa jornada. E Lauren abraçou o pai que sempre procurou, sem saber que ele estava tão perto que ela via todos os dias. Aquilo foi o momento mais bonito que o Café 0 Hora já viu. Marlon e Lia conversaram até o dia amanhecer. Conversaram até o primeiro raio de sol entrar pela porta do café e iluminar a mesa onde os três estavam sentados. Conversaram sobre tudo que os anos de separação tinham escondido, sobre a dor, sobre a saudade, sobre os sonhos que cada um deles carregou sozinho por tanto tempo, sobre Lauren, sobre o tempo perdido e sobre o tempo que ainda restava. E enquanto falavam, algo que parecia extinto voltou a florescer entre eles, não com a mesma intensidade juvenil de antes, mas com uma profundidade que só o tempo pode construir. Nos dias que seguiram, Marlon e Lia voltaram a se encontrar. Não como estranhos que precisam se redescobrir do zero, mas como duas pessoas que sempre sentiram a falta uma da outra e que finalmente tinham a chance de juntar os pedaços que o destino separou. E foi naquele mesmo ritmo de reencontro que Marlon, num dia simples como tantos outros, olhou para Lia e soube exatamente o que queria. Ele a pediu em casamento. Não com um anel caríssimo, nem com um cenário elaborado. Com um olhar, com um sorriso e com todas as palavras que ele carregava dentro por anos e anos, sem ter ninguém para dizer. E Lia disse sim. O casamento foi na fazenda de Marlon, sob o sol de Cuiabá, rodeados pela terra que ele conhecia tão bem, com Lauren ao lado, como a pessoa mais importante daquele dia, além dos dois que se uniam. Não foi um casamento grande, não precisava ser.
Tudo que importava estava ali, e Lia foi morar na fazenda. O silêncio, que por tanto tempo dominou aquele lugar, foi aos poucos sendo preenchido por vozes, por risos, por amor, por tudo que Marlon pensava que jamais voltaria a sentir. Marlon, o homem que acreditava que a vida já lhe tinha mostrado tudo o que tinha para mostrar, descobriu que estava errado, porque a vida ainda tinha guardado algo extraordinário para ele, algo que foi aguardando, pacientemente, até o momento certo para se revelar. Tinha guardado a sua filha. Tinha guardado o amor que nunca morreu. E tinha guardado um começo inteiramente novo. Às vezes, a vida separa pessoas que nunca deveriam ter sido afastadas, não por falta de amor, mas por silêncio, medo e circunstâncias que ninguém escolheu. Marlon, Lia e Lauren nos lembram que o amor pode adormecer, mas nunca morre, que laços de sangue e de alma sempre encontram um caminho de volta. E que mesmo depois de anos perdidos, ainda é possível recomeçar, com mais maturidade, mais verdade e mais amor. Se essa história tocou você, escreva aqui embaixo. Viva o amor! Curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.